Oi, pessoal. Meu nome é Denise e hoje eu quero falar com vocês sobre duas passagens bíblicas, uma passagem de Daniel e uma passagem de José. Como vocês viram aí no título, eu coloquei as mesmas recompensas, Daniel e José. Em determinado momento da vida deles, a palavra de Deus fala que eles passaram pelas mesmas coisas, né? E tiveram as mesmas recompensas. E eu queria conversar com vocês, assim, como se nós, mesmo talvez vocês não me conhecendo e eu não conhecendo vocês, queria que nós tivéssemos uma conversa, assim, entre amigos, tá? Como se nós estivéssemos conversando a respeito da Bíblia e falando um pouco desses homens que foram servos do Senhor. O que eu vejo, tá? Sobre a história de Daniel. É uma passagem que está lá em Daniel capítulo 5, onde o rei Belsazar fez uma festa. Em determinado momento da festa, umas mãos, os dedos começaram a escrever na parede e ninguém conseguia ler o que estava escrito e nem dizer o que significava aquelas palavras, até que foi chamado Daniel. Nessa época, pelo que eu pesquisei, Daniel tinha cerca de 80 anos. E ele soube dizer o que estava escrito na parede e soube decifrar, né, o que significava aquelas palavras, que eram Mene, Mene, Tekel e Parsim. Eu não vou entrar nessa história em específico, mas o rei tinha chamado vários homens adivinhos, astrólogos, seus sábios, para tentar ler e adivinhar o que estava escrito e ninguém conseguiu. Mas Daniel, um homem de Deus, que foi dito que tinha um espírito de excelência, foi aquele homem capaz que conseguiu decifrar o que estava escrito. Aí o que significava, isso você pode encontrar lá no livro de Daniel, capítulo 5, que conta toda a história. Mas para o homem que conseguisse adivinhar, foi dado algumas recompensas, tá? Quais eram as recompensas que eu anotei aqui no papel? Isso está em Daniel, no versículo 7, no capítulo 5, versículo 7, depois no versículo 29. Foi dado o homem que conseguisse adivinhar vestes de púrpura, foi dado uma cadeia de ouro, que é uma corrente que era colocada ao pescoço, e foi dado o comando, o terceiro no comando. Então, lá em Daniel, o primeiro no comando era o pai do Belsazar, que pela minha pesquisa o nome dele era Nabonido, é esse nome lindo aí, que você pode colocar no seu filho, tá? Nabonido. O segundo no comando era Belsazar, e o terceiro no comando seria o homem que adivinhasse o que estava escrito lá naquela parede. E no caso foi Daniel. Então o Daniel ganhou vestes de púrpura, que era uma roupa roxa, que só a realeza usava, ganhou uma corrente no pescoço e foi o terceiro no comando. Quer dizer que se Nabonido morresse e Belsazar morresse, o Daniel seria o rei. Essa que é a recompensa. E lá em José, a gente vê uma história parecida lá em Gênesis, a partir do capítulo 37, conta a história de José. A mesma situação. O faraó teve um sonho, no caso do Belsazar não foi o sonho, foi umas mãos que começaram a escrever na parede durante uma festa. E no caso do José, o faraó teve um sonho. E mesma coisa, nenhum sábio, nenhum astrólogo, nenhum adivinho, nenhum dos altos cargos lá que estavam perto de faraó conseguiram decifrar aquele sonho. Mas o copeiro, que um dia esteve na prisão, teve o seu sonho decifrado por José, lembrou que José havia conseguido decifrar o seu sonho e disse: olha, eu conheci quando eu estava na prisão um homem, um hebreu, e esse hebreu conseguiu decifrar meu sonho e me dizer o que ia acontecer, e exatamente o que aquele hebreu disse foi o que aconteceu comigo, tá? Você pode ler também, a partir de Gênesis 37, conta a história de José. E quais eram as recompensas para quem conseguisse discernir, decifrar o sonho de Faraó? Era a mesma coisa. Roupas finas, provavelmente roupas roxas, porque o roxo era uma tinta muito cara para ser extraída, para ser feita. E só quem conseguia comprar roupa roxa ou comprar aquela tinta para
para mergulhar na roupa e ela ficar roxa, para tingir, essa é a palavra que eu queria, para tingir as roupas de roxo, custava muito dinheiro. Então, só quem tinha acesso era a realeza, eram pessoas da alta sociedade que conseguiam ter roupas finas, roupas roxas. Também foi colocado no pescoço do José uma corrente de ouro, na verdade, para quem conseguisse adivinhar o sonho do faraó. Mas quem conseguiu foi José. Então foi colocado no pescoço do José uma corrente de ouro, e além da corrente foi colocado um anel no seu dedo, e ele se tornou o segundo no comando. O primeiro que mandava em tudo era o faraó e o segundo era José. Eu quero dizer o significado de cada coisa. Roupas roxas ou roupas finas, né? Ali em Gênesis fala roupas finas e lá em Daniel fala roupas roxas. Tanto faz. Os dois tipos de roupas eram usadas por ricos, pela realeza e por pessoas com cargos importantes, tá? Era usado por esses tipos de pessoas, roupas finas ou roupas roxas. Corrente, que no caso, lá no livro de Daniel fala cadeia de ouro, mas é uma corrente. A corrente, quem usava essa corrente estava dizendo que essa pessoa tinha recebido privilégios de príncipes, juízes e governantes. Ele recebia privilégios na vida que só príncipes e governantes, a realeza, tinha esses privilégios, mas quem tinha essa corrente de ouro no pescoço tinha esses mesmos privilégios. No caso de Daniel não tinha anel, mas no caso de José sim. Anel representa autoridade. A mesma autoridade que o rei tinha, José passou a ter. Ele era o segundo no comando. E é isso aí. Então, o Daniel era o terceiro no comando, José era o segundo no comando. Quando uma pessoa recebe um anel, no caso aqui do José, ele voltava a ter favores, sabe? Lembra a história do filho pródigo? Da parábola do filho pródigo? O pai dele colocou um anel no dedo do filho pródigo, do filho que voltou, e isso queria dizer assim, ó, voltava a ter o favor paterno, né? Ele saía daquela condição de humilhação e de escravo, que no caso de José, ele era escravo, era preso, né? Presidiário, no caso, ali. O anel significava que ele estava voltando a ter favor, e que ele estava deixando para trás aquela vida de escravo. Estava restaurando a identidade dele, agora ele não era mais escravo, agora ele era filho, agora ele tinha privilégios, agora ele tinha honra. E por que eu estou falando disso? Se a gente parar para prestar atenção, muitos de nós acreditamos em Deus, acreditamos que sim, as pessoas passam por problemas difíceis, dificuldades, mas as pessoas às vezes não acreditam, tá? É disso que eu quero falar, que o Pai, Deus, o Pai eterno, nosso Pai, não é o nosso Pai biológico, mas é o nosso Pai eterno, o nosso Pai celestial, o nosso Pai que quis que nós viéssemos a existir. Esse Pai, ele tem recompensas para os seus filhos. E eu vejo que nas duas situações, tanto do Daniel quanto do José, eles foram tirados ainda jovenzinhos lá do meio dos seus parentes. Daniel foi tirado lá adolescente juntamente com outros jovens e foi para a Babilônia como escravo. E o José também, ele foi tirado do convívio da família com 17 anos. Se você ler ali na Bíblia, você vai ver que com 17 anos os irmãos dele fizeram aquela armação para ele. E ele foi tirado à força do meio da sua família. Passou por muitas coisas, assim como o Daniel, né? Passou por algumas coisas. E o que eu quero dizer? Que as histórias são bem parecidas, sabe? Foram tirados do seu lugar de conforto, que era perto da sua família, passaram por situações que jamais imaginariam que iam passar. Mas o que eu vejo nos dois? Que embora eles estivessem em ambientes idólatras, em ambientes injustos, em ambientes que causavam opressões, que causavam escravidão, que traziam muito sofrimento para eles permaneceram fiel
ao que eles aprenderam lá na juventude deles, com os pais deles, com Deus, né? Porque os pais, assim, os hebreus, no caso, eu sei do povo judeu, tá? Que o povo judeu tem o costume de ensinar oralmente, falar para os filhos desde pequeno as histórias de Moisés, história de Abraão, dos seus antepassados, né? E eles contam e eles falam da maneira como Deus sempre operou, como Deus sempre guardou o seu povo. E os judeus, desde pequeno, eles aprendem a guardar essas histórias e admirar e crer nesse Deus que nós servimos. Nós somos os gentios, porque nós não somos da raça dos judeus, mas por nós aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, como na verdade os judeus nem acreditam em Jesus, né? Que Jesus já veio. Eles acreditam que ele ainda vai vir hoje, tô falando tempo de hoje, mas eles acreditam no mesmo Deus que nós cremos. Então, nós somos os gentios, porque nós aceitamos esse Deus na nossa vida. E os judeus, eles são legítimos porque a raça deles adora um Deus, eles são monoteístas, né? Como nós somos monoteístas, adoramos apenas um Deus. E nós não somos da raça, mas somos gentios porque nós aceitamos o mesmo Deus dos judeus e cremos que existe só um Deus. Então, nós somos os gentios. E nós cremos nesse Deus porque alguém pregou para nós sobre esse Deus. Só que a nossa mentalidade hoje em dia, eu não quero fugir do foco, tá? Se você quiser saber mais detalhes dessa história que eu falei de Daniel 5 e do José, você vai ler lá na Bíblia, tá? Daniel 5 e Gênesis, a partir do 37, você vai conhecer a história do José. Nós sabemos também que o Daniel, ele passou por um momento muito difícil, que eu acho que foi o momento mais difícil da vida dele, que foi ser jogado lá na Cova dos Leões, que muitas pessoas conhecem essa história. Mas o que eu quero focar é que nenhum deles, mesmo estando em ambientes que não eram familiares, mesmo estando junto com povos que não serviam o mesmo Deus, eles mantiveram a sua fé. Eles mantiveram a sua fé. A fé é crer, mas também fé também é fidelidade, sabe? Eu creio nesse Deus ao ponto de ser fiel a esse Deus, até mesmo longe dos meus parentes. Eu não tenho uma Bíblia, no caso deles, não tenho acesso a uma Bíblia, mas o que me ensinaram está guardado aqui na minha mente e no meu coração. Eu creio que esse Deus, ele me vê em todos os lugares que eu estou. Eu não estou lá em Jerusalém, eu estou na Babilônia ou eu estou no Egito, mas Deus, ele está comigo porque ele é onipresente, ele está lá junto com o povo em Jerusalém, ele está lá junto com o povo no Egito e na Babilônia. Ele vê o que eu faço, ele vê como eu me comporto. E o que me admira, sabe, em Daniel e em José, é que eles mantiveram a sua fidelidade a Deus, mesmo no meio de povos estranhos, mesmo no meio de deuses estranhos. E nós, sabe, nós somos tão assim frágeis, comparando com a fé de Daniel, com a fé de José. Qualquer coisa nos abala, qualquer coisa serve para dizer que Deus falhou, ou para dizer que Deus esqueceu de mim. Mas a Bíblia também fala que Deus não faz acepção de pessoas e que Deus, ele dá a mesma oportunidade, sabe? Não interessa se você nasceu lá num berço pobre ou num berço rico. As mesmas oportunidades que Daniel teve, que José teve, que o rei Salomão, que já nasceu num berço rico, teve, nós também temos. E eu quero falar aqui da recompensa, porque tem gente que não acredita na recompensa material. Tem gente que não acredita nessa honra de Deus. Eu vejo muita pregação, não é que eu não acho bonita essas histórias de pessoas mesmo na pobreza se manterem fiel a Deus. Mas é que Deus tem tanta riqueza, tem tanta fartura, tem tanta honra para dar para o seu povo. E tem gente que não acredita. Tem gente que não acredita na honra que Deus pode dar, na riqueza que Deus pode dar, na saúde. Eu sei que a gente vai ter que morrer de algum jeito e tem gente que vai morrer por causa de uma doença.
eu não acredito que seja vontade de Deus ver o seu povo na miséria, ver o seu povo com fome, ver o seu povo endividado, ver o seu povo falido. Tudo que é desgraça às vezes tem na casa do crente. E eu, pelo menos, o que o Espírito Santo fala comigo... Ai, não tenho papel aqui. Eu queria limpar meu rosto. O que o Espírito Santo fala comigo é que ele tem coisas grandes para nos dar. Sabe, tem uma palavra que diz que... Eu me esqueci, acho que é Jeremias, que ele quer dar para nós, que ele não pensa mal a nosso respeito, acho que é Jeremias 29, que ele quer dar para nós o fim que nós desejamos, tá? Se Deus quer dar para nós o fim que nós desejamos, eu fico pensando assim, ó, quem é que sonhou em morrer mendigo? Quem é que sonhou de morrer doente em cima de uma cama de hospital ou dentro de casa, doente em cima de uma cama? Quem é que sonhou de morrer na miséria? Quem é que sonhou morrer na desonra? Ninguém sonha com isso. Ninguém sonha com isso. Quem é que tem o sonho de ter um casamento destruído, de ter uma vida sentimental destruída, de ter filhos destruídos? Ninguém sonha com isso. Quando a gente é criança, a gente sempre imagina, sabe? Ah, eu vou ser médica, eu vou ser jogador de futebol, porque essas coisas dão bastante dinheiro. Ah, eu vou ter um casamento feliz, eu vou ser fiel, meu marido vai ser fiel a mim. Ou então o homem pensa, eu vou ter uma esposa fiel, eu vou ter filhos lindos, eu vou ter uma casa linda, eu vou ter um carro maravilhoso, eu vou conseguir pagar os estudos para meus filhos, vão ser tudo formado. E aí... tem gente que serve a Deus e não acredita. E não acredita. Esses dias eu falei no vídeo que a gente fica tão feio quando chora. E eu devo estar bem feia agora, né? Não que talvez alguém nem me ache bonita, mas eu me acho bonita, sim. Porque Deus me fez perfeita, mas quando a gente chora, a gente fica tão feio, né? E eu devo estar feia agora. Devo estar igual um panda, porque não consigo ver direito aqui. Né? Só não tô descabelada. Pelo que eu tô vendo aqui, meu cabelo tá direitinho. Mas voltando ao assunto, eu não sabia assim que eu ia me emocionar gravando esse vídeo. Eu tenho uma coisa aqui escrita no caderno que eu vi. Gênesis, que tá escrito aqui, ó. Gênesis capítulo 39, 2. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. A Bíblia deixa tão claro que Deus estava com José quando ele estava naquele buraco que os irmãos jogaram ele. Deus estava com José quando ele estava na casa do Potifar. Deus estava com José na prisão. E tudo que José fazia, Deus prosperava. Vocês acham que José não chorava? Porque dos 17 anos até quando ele foi levado na presença de Faraó, e quando ele foi honrado por Faraó, ele tinha 30 anos. Então foram 13 anos. A gente lê a história do Daniel ali bem rapidinho na Bíblia e lê a história do José em 4, 5 capítulos, eu nem sei como é. Eu sei que começa no 37. E a gente vê assim que aquela história passa bem rápido para nós, mas foram 13 anos. 13 anos de angústia, 13 anos sofrendo humilhações, 13 anos com saudade da família, 13 anos guardando no peito uma dor da traição dos irmãos. Mais 13 anos que permaneceu fiel a Deus. Eu acho que eu tô chorando porque
Eu sei que muita gente que tá aqui vendo esse vídeo já passou por tantas coisas difíceis na vida e eu também já passei. Teve momentos que eu não queria mais viver porque eu achava que eu nunca mais ia ser feliz. E as minhas lágrimas aqui não são de tristeza. As minhas lágrimas são de saber que o Espírito Santo me convenceu que tem recompensa para nós. Para nós que permanecemos fiéis a Deus ou para nós que pecamos, mas nos arrependemos dos nossos pecados, que tem esperança para nós, que tem recompensa para nós. Tá vendo aqui uma coisa? Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha, um anel com 10 pedrinhas de brilhante. Eu tenho uma prova, sabe? Deus, um dia, me mandou fazer um voto com ele, que eu não vou entrar em detalhes, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo. Já tá grande. E Deus me mandou fazer um voto, e foi uma oferta, mas era uma oferta tão grande, faz mais de 20 anos isso, eu acho. Acho que faz. Que eu disse para Deus, eu não tenho essa oferta para dar, mas eu vou dar parcelada. E eu comecei a pagar aquela oferta parcelada, no determinado lugar que Deus me mandou fazer aquela oferta. E um dia eu estava na igreja e o pastor pregou e falou assim: Deus vai colocar um anel no teu dedo e sapato nos teus pés. E aquela palavra entrou no meu coração, parecia assim que não tinha mais ninguém dentro da igreja. E parecia que aquela palavra estava sendo, aquela frase que ele disse, parecia que era para mim, que não era para mais ninguém. E eu tinha ido numa loja comprar e tinha um sorteio do Dia das Mães, e se tu comprasse um determinado valor, tu ganhava o cupom para concorrer a alguns brindes. E um dos brindes, eu nem perguntei o que eram os brindes, para vocês saberem. Aí eu peguei aqueles cupomzinhos, eu fui com a minha filha mais velha, a gente foi numa sorveteria tomar sorvete. Enquanto eu tava ali, comecei a preencher os cupomzinhos, e a minha filha disse assim: mãe, nem preenche essas porcaria aí, a gente nunca ganha nada. Ela falou, não sei se ela falou a palavra porcaria, mas ela disse assim: pra que perder teu tempo preenchendo isso se a gente nunca ganha nada, né, nenhum sorteio. Eu disse assim pra ela, o nome dela é Natália, vou falar aqui o nome dela no vídeo, e se ela escutar, viu, Natália? Viu? Se eu tivesse seguido o teu conselho, Natália, não teria ganhado. Aí ela disse, eu disse pra ela, não, Natália, já que eu peguei lá, eu vou preencher, não me custa nada colocar lá esses papelzinhos lá naquela coisinha lá que, se é um baúzinho, uma caixinha lá, para concorrer. Botei lá e esqueci. E um dia, quando eu menos esperava, eu recebi uma ligação da loja dizendo que eu fui sorteada e que meu prêmio era um anel de ouro, 18 quilates, com 10 pedrinhas de brilhante e mais 2 travesseiros. É esse aqui, gente. Esse anel aqui. Deus disse pra mim, lá dentro da igreja, e o pastor não sabia que era eu vou colocar um anel no teu dedo e sapato nos teus pés. E Deus colocou um anel no meu dedo há mais de 20 anos atrás. Então, por isso que eu creio. Tá? Essa história, eu vou terminar essa história do anel por aqui. Por isso que eu creio nas recompensas de Deus. Por isso que eu creio que vale a pena se arrepender dos pecados e obedecer a Deus. Eu creio. E esse é o meu testemunho para você também crer. Que se você fizer votos com Deus, se Deus te mandar fazer alguma coisa, creia que Ele vai te recompensar. Porque os filhos de Deus, os servos de Deus aqui na terra estão sendo envergonhados. Com tanta miséria, com tanta doença, sabe? Não é isso que Deus tem para o seu povo, não. O Espírito Santo me convenceu e eu acredito no Espírito Santo que Deus tem recompensa para os seus servos que são fiéis, para os seus servos que são obedientes. Eu quero encerrar o vídeo aqui porque já deu mais de 20 minutos, tá bom? Creia também que a recompensa não é só para Daniel e para José. Tô tão feia. Mas estou me sentindo muito feliz por dentro.
meu coração. Salmo 45 diz, o versículo 1, meu coração ferve com palavras boas. E a palavra boa que eu conheço é a palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui uma Bíblia. Eu só tenho umas 20 Bíblias, tá, pessoal? Vou pegar uma aqui. Olha que Bíblia linda. É uma das minhas Bíblias lindas. Às vezes eu abraço minha Bíblia, às vezes eu beijo ela. Porque parece que eu tô beijando Deus, parece que eu tô abraçando Deus. E o Salmo 45 fala isso. Não de abraçar Deus e beijar, mas o meu coração ferve com palavras boas. Salmos 45. Salmo 45, versículo 1. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Nossa, eu uso óculos para ler, não tá aqui meu óculos e meu olho tá assim cheio de lágrimas, então tá meio embaçado, mas o meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Creia nessa palavra, tá bom, querido? Creia nessa palavra. Deus tem recompensa para você. Amém? Um beijo, que Deus te abençoe nesse dia, nessa semana. Aqui tá tão frio, tá tão frio. Moro no Rio Grande do Sul. Tá tão frio aqui, mas a presença de Deus, ela faz... Tô sentindo até um calor agora, sabe? Isso aqui é a presença de Deus, e que você possa sentir esse calor também aí, e que a tua fé possa se... Sei lá, se a tua fé estava acabando, que ela possa voltar. Em nome de Jesus. Um beijo para você, tá bom? Tchau.